Bom dia, pessoal. Eu tenho 20 minutos e o Fabrício veio aqui e falaram para ele 30 segundos para ele me apresentar. Ele conseguiu. Então eu quero conseguir também em 20 minutos falar um pouco sobre liderança, que é o tema que me foi proposto. E eu começo perguntando para vocês assim, para que é que a gente precisa de uma liderança? Alguém pode me responder? Só uma de cada vez, né? Para que a gente precisa de uma liderança? Para orientar. O que mais, pessoal? Conduzir, orientar, guiar. Ok, é para isso. Agora, quando a gente guia, orienta ou ajuda, a gente ajuda com um propósito, ou seja, conseguir resultado, tá certo? Então, para mim, ao longo dessa minha jornada enquanto gestor na Caixa e até fora da Caixa, liderança sempre foi resultado. Uma empresa, uma organização, não tem sentido de existir se ela não obtém lucro. É o lucro a função básica e social de qualquer empresa. Sem o lucro, os empregados serão mandados embora. Então, lucro para as empresas. A liderança sem resultado é uma empresa sem lucro. Isso falando em empresa comercial. Qualquer outra instituição que não seja comercial, pode ser uma igreja, pode ser uma instituição filantrópica, ela precisa de resultado. Então, liderança, objetivo, resultado. Transformar estratégias em resultados. É assim que se materializa uma liderança, a necessidade de uma liderança. Aí a gente fala, mas como é que alguém consegue ser líder e conseguir resultado? Eu vou colocar 3 situações que eu observei ao longo de um tempo que prejudica uma liderança obter resultado. Se é na comercial, resultado financeiro, que precisa para sobreviver, ficar em pé. Se é nas outras instituições, para que ela permaneça e seja perene. 3 equívocos da liderança, que eu vejo muito forte que prejudicam as pessoas. Primeiro deles, confundir responsabilidade com personalidade. Personalidade é o existente em mim, é aquilo que eu tenho do meu pai, minha mãe, meus avós, minha igreja, tudo. Eu sou assim. Agora, no exercício da liderança ou da gestão, eu preciso usar uma relação de responsabilidade. Responsabilidade é aquilo que é contratualizado. Eu fui contratado para isso. Eu pego minha personalidade, tranco na terceira gaveta e faço aquilo que eu fui contratado. Ao longo do tempo eu vi muitas pessoas usando o fígado para administrar. No meio do caminho ele fica. No meio do caminho ele fica. No meio do caminho ele fica. Esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco, muito forte também. E está vinculado ao primeiro equívoco. É a dificuldade da pessoa conviver com a adversidade. Se eu tenho dificuldades sérias de conviver com a adversidade e até mesmo injustiça, eu vou sofrer na liderança. Porque a liderança ou o gestor, ele existe para conviver, amenizar e superar as adversidades. Se ele tem dificuldade de conviver com isso, ele vai adquirir um câncer ao longo da vida dele. Ele vai aposentar, mas já vai estar inativo quando sair da empresa, ou se a empresa é dele, ele vai sofrer. Então nós precisamos desenvolver essa capacidade. Terceiro equívoco, bem rápido sobre esse terceiro, que esse terceiro ele se refere mais ou menos assim. A grande dificuldade também que a pessoa tem de perceber, de compreender o efeito do tempo sobre a vida. Dentro da empresa ou fora. Mais ou menos assim. Eu tenho um pai e tenho uma mãe. Meu pai tem 83, minha mãe tem 81. Meu pai, ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais sábio. Minha mãe, ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais rabugenta. Que momento que um virou para a direita ou para a esquerda? Não sei. Eu sei que meu pai hoje é extremamente sábio, se dá bem com todos os netos. Minha mãe é extremamente rabugenta, não se dá bem com ninguém. Eu amo os dois. Podem ficar tranquilos. Mas o fato é assim. Acontece na vida e acontece na empresa. Quanto mais eu subo na hierarquia das organizações,
e essa organização pode ter 10 empregados, não tem problema, mais rabugento eu posso ficar. Quanto mais eu subo, às vezes, maior a dificuldade eu passo a ter, sabe para quê? Para lembrar o que foi que me trouxe de lá para cá. Ou seja, salto alto. Ou seja, orgulho. Ou seja, arrogância. 3 equívocos. Faz sentido para vocês, pessoal? Existe na vida real isso? Ok. Então, esqueçam os equívocos porque vocês não sofrem desse mal. Eu vou passar 3 características agora, para finalizar, de situações que eu observei nas lideranças que eu convivi e que tornaram essas lideranças alta performance. Tornaram essas lideranças pessoas capazes de produzir resultados aliado ao bom tratamento às pessoas. Primeira característica ou competência que a gente observa, que ajuda a contribuir com o resultado. A pessoa passa a desenvolver, a cultivar competências duráveis. O que é competência duráveis? É aquela que dura, é aquela que não acaba. Eu estou dentro de uma igreja, é isso? Comunicação é uma competência durável, pessoal? Sim ou não? Jesus Cristo usou isso? Pronto. Vale até hoje? Pronto. Saber datilografia é durável? Era meu principal diferencial, sem ela não entrava na caixa. Mas, morreu. Saber cultivar em si e nos outros competências que duram, que sobrevivem. Saber se relacionar. Eu estou dentro de uma igreja, eu estou vendo pessoas marcando encontros para se relacionar e ampliar conhecimento. Isso é durável, saber se relacionar? Então, os líderes alta performance têm essa capacidade de perceber o que dura e o que caduca. Algumas competências caducam e algumas pessoas ficam apegadas a ela. O saudosismo impede o avanço. O saudosismo impede o avanço muitas vezes. Segunda característica, a competência também que eu acredito, e essa é determinante, principalmente para nós de banco, nos últimos tempos, é a capacidade de agir de forma radical. Ter resultado implica na liderança você ter a capacidade de ser radical. Radical no termo correto, ir até o fundo, conhecer com profundidade as coisas. Ser radical até o limite da necessidade daquilo que você se propõe. Se você foi contratado para isso, faça o melhor. Se aprofunde. Não tem liderança com superficialidade, é isso que eu quero dizer. Vocês querem ver uma diferença? Sem entrar no mérito. Mas, alguém contrataria o Dunga para técnico do time de vocês aqui? Sim ou não? Sim, alguém contrataria. Ótimo. Eu não contrataria. Mas o Dunga, hoje, está desempregado e ninguém ouve falar nele. Coloque o Dunga aqui, agora coloca o Tite. Quem quer contratar o Tite para ser técnico? Alguém quer? Pronto. Para mim, quando eu bato o olho na fotografia dos dois, Tite, competência radical, ele vai fundo. Todos nós sabíamos disso. Ele assumiu a seleção, não se sabe por que 4 vitórias. Mas assim, eu acompanho. Sabe o que ele fez? Ele assistiu mais de uma vez todos os jogos da seleção brasileira. Ele colocou todos os assessores conversando com os técnicos. Ele conversou. Ele conversa, ele foi atrás, ele estudou. Ou seja, você tem que ser radical. A decisão, quando você está na liderança, é sua e ponto final. O Dunga negociava com jogadores até a posição. O Dunga era democrático demais. A democracia funciona sim, mas desde que todas as pessoas compreendam. Jogadores de 20, 22 anos têm condições de decidir onde atua no meio de campo? No espaço? Talvez não. Essa segunda característica, ela é fundamental nos dias de hoje, porque ser radical até o limite necessário, exigido para aquilo que você se propõe. Terceira e última, para a gente caminhar para o encerramento, eu diria assim, nós precisamos, enquanto líderes, atuar nos espaços existentes. Quais são os espaços existentes? Mais ou menos assim, dentro de uma empresa ou dentro do mercado,
para quem é autônomo, existem muitos espaços que estão abertos. Eu preciso descobrir esses espaços. Eu perguntaria para vocês, para a gente, se vocês quiserem, se a gente quiser saber a responsabilidade da liderança, essa terceira característica é mais ou menos assim: atuar nos espaços existentes e às vezes não percebidos. Às vezes nem a organização percebe que existe espaço aqui, mas eu tenho que perceber. Eu dou exemplo do Pantanal. Eu sou de Mato Grosso do Sul, 30% do estado é água. O fazendeiro muitas vezes não conhece, nunca nem foi nos cantos da fazenda. E ele contrata o boiadeiro, o vaqueiro, para cuidar do gado. Ele precisa confiar. O vaqueiro vai nos espaços da fazenda que o proprietário não consegue ir. A liderança é o vaqueiro. Então, uma característica fundamental seria mais ou menos assim: os líderes de alta performance, de bons resultados, não se cansam de fazer a seguinte pergunta: o que o mundo mais precisa? Porque aí, não é? Se eu perguntar para vocês, na opinião de vocês, o que o mundo mais precisa hoje? O que o mundo mais precisa? Líderes, mais amor. Amor, respeito. O que mais, pessoal? Amor, respeito, o que mais que o mundo mais precisa? Solidariedade. Então tá, amor, respeito, solidariedade, liderança. Essa é a responsabilidade dos líderes. Não se cansar de fazer pergunta o que o mundo mais precisa. Eu penso que o mundo precisa de amor. Eu preciso agir com amor. Eu acredito que o mundo sim precisa de mais solidariedade. Eu serei mais solidário. Eu penso que o mundo falta respeito. Eu vou respeitar mais as pessoas. Agora tragam isso para uma microempresa ou para qualquer local que você atua como liderança. O que é que a minha empresa mais precisa? Buscar as respostas para aqueles espaços é o diferencial dos líderes, tá? Então, resumidamente, zipando uma fala sobre liderança, eu diria para vocês assim: liderança igual resultado. Sem resultado não há liderança. Simples assim. Algumas características contribuem para o líder obter resultado, outras prejudicam. 3 que eu mais observei que prejudicam: confundir personalidade com responsabilidade. Uma coisa, outra coisa. Segunda característica que prejudica: incapacidade ou dificuldade de conviver com a adversidade e até mesmo com a injustiça. Por quê? Se nós não soubermos, imagine quem está conosco. Terceira, você ter dificuldade de assimilar o efeito do tempo. O tempo pode fazer você mais sábio ou mais rabugento. Opte por ser mais sábio. E lembre sempre de onde que veio e o que te trouxe até aqui. 3 características que vão te levar, que pode contribuir para a alta performance, para bons resultados. Primeira, desenvolva competências que durem, não aquelas que caducam. Saiba diferenciar uma da outra. Desenvolva você e na equipe. Segunda, sejam radicais. Para ser radical tem que ser simples. Para ser simples tem que saber muito. Ou seja, não tem saída, não há liderança superficial. E por último, não se canse de perguntar. Não se canse de perguntar o que o mundo mais precisa. O que a minha empresa mais precisa. O que a minha família mais precisa. Eis o espaço para eu atuar enquanto liderança. Ok, pessoal? E gostaria de contar uma historinha para encerrar. É uma história antiga, mas que vale a pena ouvir de novo para quem já ouviu. Diz que tinha um sábio, e os sábios das histórias são muito sábios, né? Não são poucos sábios, são muito. E esse sábio, ele era tão sábio, mas tão sábio, que ele adivinhava tudo, percebia e conseguia responder tudo. 2 jovens, e os jovens são impetuosos, pensaram: vamos fazer uma pegadinha com o sábio. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar um passarinho, segurar aqui atrás da mão e vamos atrás do sábio. E perguntamos para ele: sábio, o que eu trago aqui na minha mão? O sábio provavelmente vai responder:
Um passarinho, porque o sábio sempre acerta. Aí a gente faz a pergunta de misericórdia. Tudo bem, sábio, é um passarinho, mas ele está vivo ou ele está morto? Se o sábio falar que o passarinho está vivo, eu aperto o pescoço, mato o passarinho e ganhamos do sábio. Se o sábio falar que está morto, não está, ele está vivo. Plano perfeito, não é, senhores? Perfeito. E assim fizeram, pegaram o passarinho, levaram lá para o sábio e, sábio, o que eu trago aqui na mão? O sábio respondeu, um passarinho. Aí os dois olharam um para o outro felizes, né? Fizeram a pergunta fatal. E esse passarinho, está vivo ou está morto? O sábio parou, olhou para ele e falou assim, a resposta está em suas mãos. E eu encerro dizendo que liderança está sempre nas nossas próprias mãos. Muito obrigado. Aqui uma pequena lembrança para você. A gente agradece seu empenho, né, de estar aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Vamos aplaudir mais uma vez. Antes de eu... Como ele foi... Você viu que o cara é bem pontual ali, né? Alguém tem alguma pergunta? Aproveitar esse momento. Seria bom levantar. Toda vez assim, todo mundo fica pensando, aí um levanta, pergunta, depois outros... eu também gostaria. Então, faça rápido, porque nós vamos ter 2 ou 3 perguntas só. Essa última pergunta eu não... Eu tenho 33 anos de banco, 30 anos que eu atuo na gerência principal de agência e 12 praticamente como superintendente, né? E em Mato Grosso do Sul foram 11 anos praticamente, era uma superintendência para o estado todo. A maior dificuldade eu tenho todos os dias, eu acho, porque todos os fatos são inéditos. Não tem jeito. Isso aqui é inédito para mim, eu nunca fiz isso. Eu acho que a maior dificuldade para mim está por vir. É todos os dias. Então, tiveram vários, mas assim, quando você passa e olha para trás, já passou. Entendeu? Então, por exemplo, estar aqui 20 minutos, tempo espremido, zipar a apresentação e fazer com que as pessoas entendam, foi meu maior desafio. Mais alguém? Diferença do líder para o liderado. O líder, você só vai saber quem é líder se ele tem seguidores. É um acordo tácito. O líder decide ser líder. Se você não decidir, não será. O líder decide ser líder. O liderado decide ser liderado. O liderado é aquele que te segue. Tacitamente, não tem nada escrito. Tá? A diferença é essa. O líder está aqui, os liderados seguem. Não um mais alto, nem melhor, nem pior. Mas líder é quem direciona, quem aponta caminho, quem encoraja os corações, quem mobiliza, quem vai, dá um passo à frente, e liderado é aquele que confia em você. E em dado momento, eles trocam de posição. O verdadeiro líder percebe que nesse exato momento, quem tem que ser o líder é aquele lá do fundo da sala. Mais alguém? Uma última. Dr. Léo. É muito comum em muitas organizações você ter o conselho. Qual que é a minha opinião sobre isso? Todas as organizações, nós, banco, trabalhamos com os conselhos. Exemplo, na superintendência nós temos um colegiado. Eu até digo para o colegiado, aqui nós somos o conselho de administração. Se tiver um conselho com 10 pessoas e você for o líder principal, todos exercem uma liderança, mas eles vão depender de você. Em dado momento eles vão te olhar. E você vai perceber que nessa hora é você que tem que dar o passo principal. É você que de vez em quando tem sim que bater na mesa, mas não precisa bater com muita força. Vamos lá.
Como foi rápido, cabe mais uma aí. O que a pessoa precisa fazer ou ter para se tornar líder? Tudo que se lê em livros sobre liderança, talvez na vida real, tenha que ser reescrito no seguinte sentido. Ninguém nasce pronto. Não existe isso. Existem situações que você se determina e você vai seguindo este ou aquele caminho. Lembra da minha mãe rabugenta e do meu pai sábio? É isso. Eu quero ser líder. Trace o caminho. O que precisa para ser? Respondendo a tua pergunta. Eu preciso ler sobre liderança? Preciso. Eu preciso conversar mais sobre liderança? Preciso. Eu me torno cada vez melhor sobre alguma coisa quanto mais eu converso e pratico aquilo. Eu dei um exemplo recente num curso, seguinte. Eu gosto de assar carne, sou um ótimo churrasqueiro. Sou mesmo, tá? Aí eu digo assim, eu já conheci muitas pessoas que assim, assam muito mais vezes do que eu e não assam churrasco tão bem quanto eu. Qual que é a minha conclusão? Alguém pode assar churrasco 10 vezes e se tornar um exímio churrasqueiro. Alguém pode assar 200 vezes e fazer uma carne mais ou menos. Líderes não podem ser mais ou menos. Radical até o limite da necessidade daquilo que você se dispõe. Ou seja, nas 10 vezes que você se dispuser a assar o churrasco, assa como aquela história, como Michelangelo pintou. Com amor, com paixão, você mesmo compra a carne, você tira os excessos, você acende o fogo, você não deixa ninguém mexer na sua churrasqueira. É você, é com você, de ninguém a responsabilidade. 10 churrascos depois, você vai ver, você é um exímio churrasqueiro. Assim a gente vai se aperfeiçoando e se transformando naquilo que a gente quer. Ou seja, nós precisamos. Maturidade e tempo de casa não existe. Maturidade e tempo de casa associado à idade, tempo que eu estou no exercício, não existe mais, ainda mais com essa nova juventude. O que existe é você qualificar as suas experiências. Qualificar as suas experiências é por paixão e fazer o melhor que você pode fazer. Aí você será um líder. Obrigado, Paulo. Deus abençoe.